Olá, hoje estamos aqui com a Helena Singer, líder de estratégia para a juventude da Choca na América Latina. Nós vamos conversar sobre a ideia de competência na base nacional e fora da base. É isso? De que o mundo ele está em constante transformação agora. A gente passou por um processo de mudança no mundo que fez com que ele saísse de uma era da repetição, em que as pessoas aprendiam a repetir ofícios e fariam isso pelo resto da sua vida, para um mundo que está em constante transformação, em que as pessoas, na verdade, para ter sucesso nesse mundo, elas precisam aprender a lidar com o cenário em constante mudança, né? Então, neste novo mundo que já está aí, que já está se constituindo, a gente tem que mudar a forma que a gente educa as novas gerações, as crianças e os jovens, porque se tornar absolutamente expert em determinadas capacidades para poder repetir para o resto da vida já não vai funcionar mais para que esta pessoa tenha possibilidade de se realizar nesse mundo contemporâneo. E muito do que a gente vê hoje em termos de violência, de reação, de uma boa parte da população que está vendo que não foi devidamente preparada para este novo mundo e está reagindo de uma forma, às vezes autoritária, às vezes violenta, e a gente, se não fizer nada em relação a isso, na verdade a gente vai aprofundar ainda mais as desigualdades sociais que existem, né, geográficas no mundo, por região, por raça, por etnia, por gênero. Todas as desigualdades que já existem hoje no mundo, elas se tornarão ainda mais profundas se apenas uma parte da população tiver acesso ao desenvolvimento das novas capacidades para esse novo mundo, né? Bom, sem dúvida que a escola tem que se reinventar no contexto em que a sociedade se transforma, né? A escola é a instituição reconhecida e legitimada para educar as novas gerações para a sociedade que vivemos. Se a sociedade se transformou, a escola, querendo ou não querendo, se transformará, né? Então, a escola, do jeito como a gente a conhece, ela não sobreviverá. Ela já está numa crise longa, de certa forma, e com vários sinais de que esgotou o seu modelo, que é baseado nas disciplinas, nas séries, nas notas, nas provas que funcionavam para o mundo da repetição, em que as pessoas aprendiam determinados conteúdos para devolver em determinados exames, em contextos sobre os quais as pessoas não definiam, né, mas eram demandadas a fazer. Então, na nova sociedade, essa escola não funciona mais, não atende mais às necessidades de formar as novas gerações, ela precisa se reinventar. A Base Nacional Comum Curricular, ela é um documento que acabou se constituindo no perfeito expressão dessa crise, né? Então, entre um modelo que está em ruína e alguma nova que está para se constituir e que se constituirá, temos um documento absolutamente contraditório em que há uma introdução que fala deste novo mundo e dessas novas competências e todo o restante do documento que fala do velho mundo da repetição e da educação para o velho mundo. Então, essa introdução fala das 10 competências gerais, ela ainda, enfim, tem os seus limites, as suas questões, mas, de uma certa forma, ela abrange, né, todas essas competências que eu falei que são necessárias para o século XXI. Há um debate, né, acho que a gente pode largar aqui, que se é a competência, se é a habilidade, se é direito de aprendizagem. Isso tem a ver com você entender que habilidade é alguma coisa para mercado de trabalho, direito de aprendizagem é alguma coisa para a vida, enfim. Não precisamos entrar nessa discussão, nesse debate agora, mas, de qualquer forma, aprender a lidar com
a nova forma da sociedade se estruturar é alguma coisa que todos esperam que as crianças e os jovens sejam capazes de fazer. Então, essas habilidades, né, empatia, protagonismo, participação, criatividade, colaboração, elas precisam ser aprendidas, elas não são dadas. E a principal e talvez a única forma de você aprender e desenvolver essas habilidades é você vivê-las, né? Isto não é alguma coisa que a gente pode dar um curso sobre uma aula expositiva e depois cobrar uma prova. Porque eu posso ser absolutamente capaz de responder uma prova sobre o que é empatia e não ter qualquer empatia por ninguém, por uma pessoa diferente de mim, de um outro contexto social, de um outro contexto cultural. Então, eu preciso estar em situações em que eu sou colocada em relação, seja para construir junto um projeto, uma proposta, uma iniciativa, qualquer coisa que transforme o mundo que eu estou, o meu contexto, a minha instituição, a minha organização, a minha comunidade, o meu bairro, a minha cidade, o meu país. Então, essas habilidades, essas competências, são as competências que a Ashoka conseguiu reconhecer como necessárias e importantes para que as crianças e os jovens sejam capazes de lidar bem no mundo do século XXI, como um dia passou a ser a alfabetização, né? Saber ler e escrever não era obrigatoriamente uma habilidade que todas as pessoas precisavam ter no mundo de 4, 5 séculos atrás, né? Não era necessário para você ter sucesso e viver bem. Se tornou uma habilidade obrigatória, universalmente, para todos, porque a sociedade mudou nesse sentido. Hoje, a nova alfabetização são essas habilidades, essas competências sobre as quais eu falei um pouco aqui agora. Dentro do que eu penso, assim, a estrutura da escola, formada por professores de disciplinas que dão aulas para séries, ela está com seu limite temporal colocado exatamente porque ela deixa o professor numa situação como um profissional muito isolado. Ele está sozinho na sala de aula com a sua disciplina, o seu conteúdo para dar para aquele grupo de alunos. E isto já faz parte de um formato institucional que não funciona mais na nova sociedade. O que o professor, o caminho de transformação dessa rotina, desse cotidiano e desse trabalho do professor passa necessariamente para os professores se entenderem como parte de uma equipe e se integrarem como equipe e pensarem juntos a escola como um projeto dessa equipe. Então, o processo de transformação da educação do estudante não é isolado ali na sala de aula. Ele tem que ser coerente e consistente com um projeto de escola, que é um projeto daquela equipe de educadores, que se entendem como equipe e que lideram um processo de transformação da escola, do currículo, da gestão, da organização da escola. Então, o professor se sentirá tanto mais frustrado quanto mais isolado ele tiver no trabalho dele, né? Então, acho que o que mais traz estímulo e felicidade no trabalho de qualquer um, e sobretudo do educador, do professor, é trabalhar em equipe, projetar junto alguma coisa e correr atrás de tornar isso realidade. E essa equipe começa com seus colegas, com os outros professores, mas continua com os estudantes, né? Eles são parte da sua equipe, quer dizer, às vezes no cotidiano da escola, na realidade da sala de aula, parece que o professor e alunos não estão do mesmo lado, como se o professor tivesse um objetivo e os alunos outro. Mas isso não faz sentido, né? O professor e o aluno deveriam ter o mesmo objetivo, que é que o aluno se desenvolva, aprenda, né? Então, se há um reconhecimento empático de que os dois estão do mesmo lado, têm o mesmo objetivo, aí se torna possível uma aliança para construir junto um processo, um projeto educativo que faça sentido e que traga felicidade para os dois. Essa conversa se interrompe por aqui, mas ela pode continuar de outros modos, né? Inscreva-se no canal, deixe seus comentários, suas sugestões.
que a gente continua. Até logo.